Cultura, que tem a Yara Pimentel, que está nessa disposição, e que a sociedade civil está aqui unida. A gente está capoeira, com música, com produtor, sabe? Se articulando para ver Montes Claros num cenário diferente. Aí a gente queria saber se tem essa data, se foi pensada uma data, Ô, e se é Tainá, possível essa intimação do João Rodrigues. Eu já entrei em contato com a Macreide, que é a advogada das comissões na Câmara. E eu já cobrei dela, inclusive, 2 vezes após essa reunião de terça-feira, essa data. Só que ela está verificando lá, porque essa reunião ela vai ter que acontecer de forma remota também. Né? Então, assim, a gente vai ter os convidados. Inclusive, eu preciso de passar a lista para ela dos convidados. Eu já me antecipei sobre a presença, né, do João Rodrigues, da secretária de Saúde também, do procurador. Então, todas as pessoas elas vão receber esses convites a participarem dessa audiência, né? E aí eu preciso de passar também os representantes da sociedade civil, né, que tiverem interesse em participar. Então, aí eu vou mandar para vocês o que eu preciso de dados seus para a gente já marcar isso, correto? Ela estava vendo uma data lá, porque está cheio de reuniões remotas para acontecer, então a Câmara não dispõe de realmente muitos recursos para fazer diversas reuniões ao mesmo tempo, não. Aí eu acredito que vai acontecer nessa próxima semana. Aí eu falei com ela que era urgente, por mim já teria acontecido essa semana mesmo. Mas aí também não compete a mim, não cabe a mim, mas eu continuo na cobrança. Finalizando essa reunião aqui, eu já vou cobrar dela, e aí eu quero que vocês me passem as informações. Vou passar para você, Tainá, diretamente para você, que está representando bem aí as pessoas, e aí você encaminha para os interessados em participar das reuniões, da audiência. E eu vou passar todas as informações também de tempo de fala que cada um vai ter, essas questões todas para vocês se programarem para isso, entendeu? sim, Tainá, essa questão aí da audiência, ela online, ela é até interessante porque ela tem condições de, inclusive, mais pessoas poderem participar, né? Porque com as restrições que a gente está na Câmara, então, assim, o número é muito, muito reduzido e não tão podendo acontecer. Então, assim, aí a questão também da data, como isso não somos nós que decidimos, né? Porque tem que passar pela Câmara, eles têm que dar o retorno e a gente tem que convidar todo mundo também. Então a gente precisa inscrever. Agora eu penso que Travou um pouquinho aí, Ivana? Uns 2 segundos que a gente ficou sem seu áudio. Ah, tá. A gente essas datas, né, como Cecília falou, isso aí é da Câmara, né, são eles que decidem, e a gente precisa também indicar os convidados para participar da mesa. Mas quando eu te perguntei no início, né, se vocês estavam sabendo dessa reunião de terça-feira e tal, eu acredito que assim seria interessante vocês de repente sentarem aí com o Digão para se articularem, porque assim eu particularmente achei muito estranho na terça-feira ter uma reunião com os representantes e aí depois vocês entram solicitando essa reunião aqui, fica parecendo que vocês não estão, os trabalhadores da cultura não estão se entendendo, ou assim, sabe, não estão conseguindo unir as pautas, sabe? Sabe o que eu acho que aconteceu sobre isso? Os bares foram excluídos da Lei Aldir Blanc. Então, a partir desse momento, os bares foram automaticamente separados desse entendimento de trabalhador de cultura na cidade. O bar não foi entendido e não pôde participar da Lei Aldir Blanc. Então, a partir daí, eles estão fazendo a luta deles para poder sobreviver economicamente. Bar tem a sua categoria de bar. Agora, realmente, quanto à associação de músicos de bares, a gente tem tentado aproximá-los. Realmente precisamos dessa aproximação. Vou solicitar para Digão, mas é isso, Digão ele é da Associação de Bares e Restaurantes. Sim, não é eu Associação entendo. de Cultura, né? Não, eu entendo, mas eles só pra gente não... Não, sim, eles haviam solicitado. Mas eu penso que se juntar as forças, eu acho que tem mais peso, sabe? Porque, querendo ou não,
assim, são segmentos diferentes, às vezes com demandas um pouco diferentes, mas no fim vai para um lugar só, que é para a cultura, entende? Então eu Sim, acho que pode ter um pouco mais de peso nisso e mostrar talvez assim uma conversa, né? Enfim, não sei, é uma sugestão, né? não, eu acho que também, ô Ivana, o que houve, né, foi uma falta de comunicação mesmo, sabe, assim, nesse sentido, assim, nós, né, estamos aí já desde dessa proposta da lei reunindo, construindo, debatendo, né, assim, buscando informações e diálogo com o poder público, né, infelizmente, é isso que a Tainá colocou, né? Apesar de estarmos no mesmo guarda-chuva, né, digamos, os interesses são um pouco distintos, né? Assim, mas estamos abarcados no mesmo guarda-chuva de fato, né? E ter uma proposta, né, comum que consiga abarcar tanto os microempresários, né, assim, que, né, eu concordo com a sua fala que a pandemia só trouxe à tona, né, ou só deu visibilidade a um problema que a gente já vem acompanhando de algum tempo, né, assim. Então, nesse sentido, né, eu acho que sem sombra de dúvida é importante sim esse arranjo, essa articulação, né, porque o fortalecimento mesmo do setor, né, assim, a gente acredita que de uma maneira geral estamos fortalecendo a cultura da cidade, né, assim, mas eu queria entrar aqui no debate, né, primeiro dar boas-vindas, né, a todos e todas que entraram aí, o Pedro, né, a Fabiana, a Maria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Assim, eu estou entendendo que a gente já entrou propriamente na nossa conversa, né? Aí a nossa vereadora Yara Pimentel está solicitando a entrada. Seja muito bem-vinda, Yara. Porque eu queria só Oi, repassar. gente. Tudo bem, Yara? Seja Ô, bem-vinda. Bom Pedro, dia. obrigada. Deixa eu pedir desculpas, viu, companheiros? Bom dia, tá? Eu estava ali na atividade, terminei agora, correndo. Mas, assim, muito feliz pelo convite, muito feliz de estar com vocês, tá? E eu estou à disposição, como eu sei que Cecília também. Muito obrigada. Maravilha. Estou aqui na escuta. Maravilha. Maravilha. Então, assim, nós já meio que começamos a nossa conversa, Yara, apesar de uma maneira mais indireta, né? Eu estava aqui tentando retomar aqui um pouco qual que era a proposta, né, da nossa conversa aqui hoje. Então, a gente meio que organizou, né? Assim, a gente já entrou em alguns temas, mas organizamos pelos seguintes temas, né? Que são o recurso da LAB, né, da Lei Aldir Blanc, o restante remanescente que ficou, o Conselho Municipal de Cultura, né, e a gente está falando da ativação dele, né, do processo eleitoral, ampliação da cadeira, né, da representação da sociedade civil, como já foi dito aqui pela Tainá, debater o sistema municipal de cultura, né, essa política pública que alguns de nós já fizemos umas intervenções aqui nesse sentido, e também tem, né, já foi colocado, mas a proposta da audiência pública, né, de uma maneira mais ampla, articulada, inclusive com o setor aí da organização dos bares e dos representantes dos músicos, e também, por último, né, só para finalizar e ver com o Tainá se é isso mesmo, o acesso à informação referente à aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc, né, desses projetos que já foram pagos. A gente, então, quer solicitar à Prefeitura, à Secretaria de Cultura, né, as informações, né, quantos projetos foram contemplados, né, assim, nas categorias, né, se todos prestaram conta, qual foi o valor, né, destinado a cada projeto, enfim, né, solicitar, fazer a solicitação do acesso à informação referente a esses recursos. Então, essas seriam as nossas pautas, né, para a gente debater aqui hoje. E aí, retoma aí a palavra para Tainá, né, ou deixa aberto para quem quiser fazer uso da fala para contribuir nessas pautas em específico.
eu gostaria de falar de novo, voltando aqui, a questão da audiência pública, é porque assim, vocês estão trazendo essa demanda. Desculpa, gente, é porque meu computador ele fala comigo, viu? Ele vai me avisando as horas. Às vezes ele vai aparecer aí, vocês vão escutar uma voz estranha aí. Mas, porque vocês estão solicitando uma audiência pública, né? E os representantes dos bares, né, o pessoal da Brasel, eles também solicitaram. Então, assim, como o assunto é o mesmo, os convidados são os mesmos, então é por isso que a gente tem que fazer aí unir, né, mesmo, porque não dá, eu penso que não dá para poder fazer duas audiências públicas com a mesma temática e com os mesmos convidados. Então, é por isso que eu tinha colocado, né, para ter essa conversa mesmo, embora as demandas sejam, assim, um pouco diferentes, mas aí a gente vai ter que entrar num acordo. Licença, gente. Eu quero acho falar que também, gente. Vai ter que ser muito bem abrangida, viu? Desculpa? Eu não escrevi nada para falar também, desculpe, meu. Não, vamos lá. Desculpa, Pedro lindão. Eu vou fazer as inscrições, então. O Pedro iniciou a palavra, né? E logo em seguida a professora vereadora Yara Pimentel. Vai lá, Pedro. Deixa só a Ivana concluir. Não sei se ela quer concluir, e depois o Pedro fala. Assim, então, a questão do conselho, para poder mudar, né? Para deixar realmente o conselho paritário, como tem que ser, isso é só por lei. A mudança tem que ser por lei, né? Então, a gente tem que preparar uma alteração na lei para deixar que o conselho seja paritário, como precisa ser. Yara, sua linda, beijos. Os dados dos recursos gastos pela Aldir Blanc, eles já estão todos disponíveis. A gente já tem esses dados aqui, inclusive os valores que o município recebeu, a quantidade de pessoas, de projetos, os valores gastos e o valor remanescente. Eu já tenho todos esses dados aqui, inclusive com o nome dos projetos. Maravilha! A prestação de contas, eu não sei se ainda já foi exigida, porque assim... Não, Ivana, o que a gente fala em prestação de contas, e a gente já encaminhou ofício para a Secretaria de Cultura, a gente gostaria de saber, e esse é um que vendo as listas de resultados a gente não tem, por exemplo, quantos projetos de música foram aprovados? Quantos prêmios de mestre foram distribuídos? Quantos espaços culturais de cultura popular foram contemplados? Para a gente fazer um diagnóstico, política pública se faz com pesquisa primeiro. Quem não acessou esse recurso? Por que não acessou? Como alcançar? Chegou na zona rural? Quais bairros receberam mais? Foi mulher ou foi homem? Essa é a prestação de contas que a gente quer do recurso da Aldir Blanc, para a gente saber quem não acessa a política pública e como transformar esse cenário. Foi protocolado. Eu vou encaminhar esse ofício aí para vocês também. Esse a gente mandou só para João Rodrigues. São questões que a gente pede no ofício que vai ser encaminhado hoje também para o prefeito e para a comissão e para o Ministério Público. De novo, a gente pede essas informações. É nesse sentido, não prestação de conta dos grupos. Mas eu estou estragando toda a ordem, desculpa. Mas é porque, assim, eu acredito que, assim, lançaram... Quando a lei Aldir Blanc, ele lançou esses editais, são duas... A lei, ela traz são duas coisas diferentes, né? O municipal, que é para projetos, espaços culturais, e o estadual, que é para um auxílio emergencial mesmo. Então, isso é do Estado. As duas coisas, né, para essas duas finalidades, a prefeitura, ela lançou um edital público. Então, assim, o edital, exatamente, foram 3 editais. Na verdade, são 2 editais e um link para o cadastro para receber o auxílio municipal, o auxílio estadual, auxílio emergencial estadual para os trabalhadores de música. Então, todas essas informações, elas constam no precário site de cultura da prefeitura. Então, assim, como o edital é público, as pessoas, é igual lei, né? Ninguém pode alegar desconhecimento da lei porque a lei é pública. A lei, ela tá aí para todo mundo acessar. Então, assim, talvez as informações, a divulgação não tenha sido feita da forma ideal. Eu acredito que como sobrou quase 500 mil de recursos, eu acredito que todos que foram inscritos receberam esses recursos. Não.
Isso aí, Ivana, eu posso depois, a gente faz até uma reunião, porque eu acho que todo mundo que está aqui está participando desde o ano passado, a gente fez reuniões longuíssimas, horas e horas de debate, milhões de videoaulas junto à articulação nacional, a gente está muito alinhado ao Aldir Blanc, sabemos de todos os mínimos detalhes, lemos todas as normas técnicas da CNM, então isso aí a gente está ciente. A gente sabe quais são os aparatos. Lá no site da prefeitura só tem publicado as atas de resultado, tem o nome do projeto ou o nome da pessoa contemplada, enfim, não tem por área artística, conforme delimitado nos editais de chamamento público, enfim, essas informações realmente não estão disponíveis. E aí a gente queria que... o João Rodrigues até falou que a Renata lá da secretaria estava organizando essas informações e tal, mas ainda não vimos, então nesse sentido essa pressão, a gente vai encaminhar para vocês, né, esse ofício. São dados que não estão transparentes, não estão publicados, as atas estão lá, a gente sabe, a gente acompanhou, por exemplo, o chamamento 016, que era para projetos culturais, na categoria de R$5.000, tiveram mais de 15 pessoas na lista de espera que não receberam, a gente dialogou com o João Rodrigues, porque da categoria de R$3.000 sobrou dinheiro, falou, João, passa esse dinheiro para a galera que está na lista de espera, porque está sobrando de uma categoria, dá para atender todo mundo que está na lista de espera, ele não quis fazer, não pôde fazer, não se mobilizou a fazer. Espaço cultural, também teve espaço cultural que por causa de burocracia e exigência de documento não entrou, alguns não eram mesmo, não foram considerados, ok, teve gente que tem interesse, né, fora da ordem aí, mas assim, o processo Aldir Blanc está dominado, a gente sabe o que eles fizeram de errado, o que eles combinaram com a gente e não cumpriram, por isso que a gente quer essa prestação de contas ampla, a gente precisa desse diálogo, porque a gente foi presencialmente na secretaria fazer reunião, além de virtuais, então assim, a gente quer esses dados que a gente sabe que eles não existem ainda. Deixa eu falar, então deixa eu só falar uma coisa. A gente solicitando via Câmara, eles são obrigados a dar essa resposta, porque às vezes vocês, trabalhadores, enviam a solicitação e eles fazem assim, sabe? Não colocam isso como importante. Via Câmara, porque a Câmara, inclusive, a gente pode mandar como requerimento de vereador isolado ou da comissão, que eu, inclusive, acho que é mais interessante. Mas a Câmara Municipal também pode convocar o secretário para prestar esclarecimentos. E isso ele não pode se furtar entendeu? Se a Câmara convocar, se a comissão convocar, ele precisa ir e precisa prestar esclarecimentos. Então, eu acho que talvez a gente articular nesse sentido seria mais interessante, né? Ou a comissão ou a Câmara Municipal convocar o secretário para esse tipo de informação. Maravilha, Ivana. Gente, eu vou pagar um pouquinho de chato aqui para garantir a fala dos inscritos, viu? Então vamos lá, o Pedro, depois a professora Yara Pimentel. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu queria... Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Eu queria só deixar... dar um adendo aqui também, que a Ivana falou da audiência dos bares, né? E para ser uma audiência só dos bares e dos músicos, eu acho que se for uma audiência só tem que ser bem abrangente, porque talvez tenha assuntos mais delicados assim, que vão ter uma diferença ali. Os bares hoje eles estão lutando para ter mais de 4 pessoas na mesa e para ampliar para estender o horário de funcionamento, né? A gente está lutando para tentar ser incluído na flexibilização, né? Eles já voltaram a trabalhar, a gente está até hoje a ver navios aí. E tem outros assuntos também que eu acho que talvez os donos dos bares não gostariam tanto, que seria com a nossa volta ao trabalho, haver o repasse do cover artístico ao artista, o que é uma lenda aqui na cidade de Montes Claros. A gente aqui tem, de todos os bares aqui, que vocês obviamente sabem que não são poucos, de todos os bares aqui na cidade, uns 2 ou 3 no máximo repassam o cover artístico integral para o músico. O que eu acho uma injustiça, porque o cover é artístico, né? O cover não é empresarístico, o cover não é do dono do bar, né? O cover é artístico. E pouquíssima gente sabe disso. O pessoal paga
R$ 5 por pessoa, né? R$ 5 de cover artístico por pessoa numa noite, gente. É muito dinheiro, assim, que ajudaria a gente demais, sabe? Ajudaria a nossa porque são nossas famílias que dependem disso também, né? Então, eu acho que esse repasse do cover artístico triplicaria nosso salário, talvez, que seria uma coisa justa, né? Eu não sei se isso é vivificado em lei, né, do repasse do cover artístico. Varginha, mas talvez... se não me engano, Varginha ou outra cidade do sul de Minas, vou buscar. Tem uma lei municipal que obriga os 100% do cover artístico dos bares irem para os músicos. É isso, e eu acho nada mais do que justo isso, né, já que o cover é artístico. E outra coisa é isso da luta, talvez, dos bares sejam mais estender... Eu posso estar enganado, mas às vezes podem estar querendo nos ajudar para se ajudar também por causa do próprio cover artístico, que dá um retorno financeiro muito grande para eles, sabe? Tem bar que tem show todos os dias e você imagina aí, eles pagam mais ou menos 20, 30% do que dá esse cover artístico para o músico e fica com todo o restante, né? Então isso é muito injusto, eu acho, com a nossa classe. É mais ou menos isso, sabe, que eu queria falar mesmo. Beleza, Pedro, boa intervenção. Acho que é isso, né? Nós não, como eu coloquei na minha fala, acho que não há divergência, né, nesse sentido de uma audiência pública mais ampla, né? Assim, estamos todos nesse mesmo guarda-chuva, né, que é o debate da cultura na cidade. E aí, Ivana, professor, Acesse Protetora, talvez como encaminhamento, né, eu gostaria de já sugerir para nos representar nessa audiência pública, eu queria sugerir o nome da Tainá, sabe, assim, se ela se sentir contemplada, Tainá, você está aí, né, nessa movimentação toda, está bem embasada no debate, sabe, assim, e mais que isso, né, a gente precisa também de uma representação feminina nesses espaços de poder, né, eu acho que você tem totais condições de nos representar. Enfim, professora Yara Pimentel, logo em seguida a vereadora Cécia. Então, bom dia a todos e todas. Eu quero pedir desculpas a vocês, assim, pela demora. Eu estive lá junto com os companheiros da usina de biodiesel, agora pela manhã, mas eu já tinha conversado com o Tainá que eu ia tratar. Então, eu acredito que essa construção de uma audiência pública, isso tem que ser fechado entre vocês. No meu entender, são, como o Pedro colocou aí, são duas pautas bem diferentes. A proposta que vocês têm a nos passar é passando a limpo a cultura, não é só os recursos. A gente quer saber como é que essa cultura ela tem se consolidado em Montes Claros, quem tem realmente acessado, né? A gente precisa a gente precisa construir estratégias para pessoas que não conseguem fazer esse acesso formal, tenham acesso também a esses recursos, sabe? A gente precisa quebrar uma coisa que parece que é preconceito cultural dentro de Montes Claros. Parece que tem uma elite cultural que tem acesso a tudo, a todos esses recursos, e não é só nesse período da auditoria. Quem caminha aí conhece, por exemplo, a saga dos grupos de Catopê, sabe da situação que a administração, e é só um exemplo, isso tem acontecido. E eu acredito que essa situação dos músicos é mais específica, e essa outra nossa, ela vai demandar mais tempo. A situação dos músicos é algo assim mais urgente, sabe? E eu acho que caberia também, eu não sei se Pedro pode dizer, se houve denúncia no Ministério Público, porque
é claro que há uma distinção de uma categoria que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para distanciamento. Muito pelo contrário, os músicos que eu conheço são extremamente conscientes, não são negacionistas. Muito pelo contrário, eles, na verdade, eles ficam dando sabão no povo de boteco. Então, assim, tem algumas coisas que precisam isso, né, Pedro? Então, assim, eu acho que eu acredito, C.S. Ivana, que demandaria uma peça maior do coletivo que está aqui hoje, para a gente entender se são duas audiências ou se é uma só. E, sinceramente, eu não acho que essa questão dos músicos ela vai ser resolvida numa audiência pública. A audiência pública é interessante, a gente história, mas por trás tem que ter um outro tipo de construção, sabe? Agora, essa questão nossa da cultura, ela é mais ampla, sim, e vai demandar uma atitude nossa com um parlamentar mais forte, né? E aí eu me coloco à disposição junto aí com a Ivana e com a CS, né, que são nossas companheiras, e também com o Daniel, para a gente fazer esse documento de convocação, se necessário, do secretário. A princípio, já falou com você sobre o documento que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, de Cultura, para do Educação, da Cultura. Nós, no dia da reunião da comissão, nós pensamos o seguinte: é interessante fazer o documento, porque aí a gente já tem algo registrado. Porque se mentir ou negar ou omitir, a gente já está ali construindo documentos, né? A gente precisa entender esse conselho, o país, o mundo pegando fogo, a Lei Aldir Blanc e essa inexistência, inoperância de uma secretaria, de um conselho que deveria representar. E eu vou dizer mais para vocês, da prestação de contas, já fiz o levantamento dessa situação do acervo cultural nosso, da Praça da Matriz. Vou pedir, porque foi depositado na conta da prefeitura R$1 milhão para fazer reforma da praça, e eles só colocaram tapum. Quero ver eles me provarem que eles gastaram R$1 milhão com tapum. Entendeu? Então, assim, tem que parar a gente agir como fiscalizador. Eu sou fiscalizada. Eu não estou lá para passar a mão na cabeça de ninguém, não. O João não gosta de mim, não. Eu já tive problema com ele. E a maioria de vocês. Mas ele tem que respeitar. Tem algo muito maior por trás disso. Então, estou colocando à disposição de vocês, CS, que é maravilhosa, com Ivana. A gente tem as reuniões, Ivana tem, assim, né, ela teve acesso a algumas informações aí, e a gente tá assim, né, a gente fica socializando as informações. Eu participei, acompanhei a luta de vocês parcialmente, o passado não foi muito de perto, foi junto com Pedro, um pouco com Tainá, um pouco com Fabiana, mas, assim, eu coloco à disposição o mandato, tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição. Mas essa compreensão que eu tenho de que essa pauta dos músicos é diferente do que essa pauta da cultura. A gente tem que passar essa história da cultura ali. É o meu entendimento. Obrigada. Maravilha, Yara. Passar a palavra para a vereadora Cessi. Quando eu trouxe, né, essa questão do debate, né, na audiência pública, né, abarcar os dois, foi em função da fala, inclusive, da Ivana, né, assim, da gente vai ter uma audiência pública que eles já solicitaram, né, e aí a gente vem com essa proposta também de ter uma outra audiência pública, que a Ivana trouxe na fala dela, que ela acha muito ruim ter duas audiências públicas com o tema da cultura, assim, acho que, inclusive, tem que até ter a possibilidade disso passar, né, assim, a aprovação lá na Câmara, foi
foi nesse sentido que eu coloquei a proposta, né, que eu acho que poderia ser uma audiência pública conjunta, né, e inclusive eu coloquei a indicação, né, na minha percepção, da Tainá nos representar na mesa, né, ter assento na mesa para fazer uso da palavra. Enfim, acesse. Então, gente, eu estou tentando pensar aqui em tudo que já foi falado e eu acredito o seguinte, na terça-feira mesmo, nós nem sabíamos, nós da Comissão de Cultura, nem sabíamos dessa reunião que havia sido marcada. Eu confesso que eu não sei através de quem foi marcada. De última hora, enquanto a gente já estava em reunião ordinária, foi comunicado para a gente que após a reunião ordinária haveria uma reunião na sala da presidência, né, para a gente se fazer presente. E no momento, inclusive, eu estava conversando com o Digão e falei com ele que haveria essa reunião. Porque a princípio foi falado que seriam músicos, no final das contas só teve um músico chamado, se não me engano, Marcelinho, ele trabalha com banda de forró, e tinha outros 2 representantes de casas de shows. Então, na verdade, não tem representação de músicos em peso conforme eu pensei, e acabou que o Digão foi e falou muito sobre essa questão de bar. Eu concordo plenamente que os objetivos são diferentes, porém a gente tem que pensar o seguinte, que o tema, o debate, ele é muito amplo, principalmente por todo esse descaso que a gente vem vivendo durante todos esses anos com a cultura. Então, eu acredito que não vai ser realmente só em uma audiência pública que a gente vai conseguir solucionar uma boa parte desses problemas, correto? A gente sabe também, né, Yara, que as audiências, elas são limitadas, elas têm um tempo de fala para cada um. Sim. Então, eu acredito que a contribuição que cada um merece e precisa dar nessa audiência é pouco demais em relação ao que precisa ser falado. Como eu acredito que o assunto agora mais urgente a gente solucionar essas questões da Lei Aldir Blanc, do SISMIC e principalmente o retorno dos músicos, que seja aos bares, porque tá muito, eu acredito que ainda está um pouco longe da gente retomar com os eventos, apresentações culturais, essas coisas. Querendo ou não, a questão dos músicos está muito atrelada ao funcionamento dos bares no momento. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que seria interessante. Por quê? Porque para um bar, eu já tive bar, gente. Bel já apresentou, inclusive, no meu bar, enfim, a gente sabe a dificuldade que é. É cultural das pessoas saírem 10, 11 horas da noite para poder irem para os bares. Inclusive, temos muitos problemas relacionados à polícia do meio ambiente, porque acaba que a apresentação estende o horário permitido, né? E acaba incomodando vizinhos, essas questões todas. Então, assim, eu acredito que está atrelado, eu acredito que no momento a gente precisa de realmente brigar também por essa extensão de horário. Eu concordo plenamente com essa questão do cover artístico não ser repassado para os bares, para os músicos. A gente pode sim já providenciar também um projeto de lei relativo a isso, né? Mas a gente tem que concordar que hoje não está nada atrativo para as pessoas irem para um bar, para poder sentar numa mesa com 4 pessoas. Tivemos aí recentemente o Dia das Mães, né? A gente viu que bares vazios, com a capacidade bem inferior ao que poderia atender. Por quê? Porque uma família são 5, 6 pessoas na grande maioria das vezes. Então, como é que eu vou comemorar o Dia das Mães num lugar que só pode sentar 4 pessoas? Então, eu acredito que o caminho seja esse, entendeu? E levando em consideração também que, se assim já está difícil, imagina se a gente propõe algo mais mirabolante que isso. Aí é que a gente vai ter resistência do executivo para que seja contemplado os nossos pedidos. Então, eu acredito que o caminho agora é realmente, a minha opinião, é fazer essa audiência,
para poder falar desses assuntos que são pontuais das leis e também da retomada, né, das apresentações com horário estendido, para que o próprio estabelecimento também tenha condições de arcar com as despesas. Porque, sinceramente, para poder funcionar de 6 horas às 10 horas da noite, o cara abre o bar ali, ele tem prejuízo. Entendeu? Então, assim, e ninguém vai querer ficar pagando cover artístico para poder ter 1 hora de apresentação. E aí, essas situações também fazem com que as pessoas saiam dos bares e procurem outras opções para continuar bebendo, para poder continuar sua farra, sem nenhum tipo de fiscalização que no próprio bar pode ter. Então, assim, para mim, na minha cabeça, realmente não entra. Eu sou super a favor dessa flexibilização, entendeu? E eu acredito que a gente, nesse momento, precisa de lutar para isso. Sabe, porque, querendo ou não, convenhamos que é uma possibilidade que os artistas têm também, de trabalhar dentro dos bares, né? A gente não vai ter, conforme eu falei, tão logo uma abertura para apresentações maiores. Então, eu acredito que uma coisa, querendo ou não, neste momento está atrelada à outra. E então, o que eu gostaria de deixar de contribuição é isso. A gente já pode, inclusive, fazer um calendário, sentar, viu, Tainá, Pedro, todo mundo que está aqui. Pedro já até falou que Tainá pode ser a representante, né? E a gente pode, por exemplo, programar um calendário das audiências públicas, que a gente já com os temas específicos, e já encaminhar isso para a comissão, para ver se a gente consegue, ou então pelo menos datas próximas, entendeu? E aí a gente já coloca isso como discussão, e aí a gente vai colocando tudo isso nas pautas e vai falando cada vez mais das coisas. Mas o que eu acho que a gente pode fazer de imediato essa audiência com essa finalidade da volta dos bares, com a questão da Audi Blanc, do SISMIC, e convocar, assim, entendeu? Convidar, na verdade, né, o secretário, a secretária de saúde também, a Dulce Pimenta, que está totalmente relacionada a isso, e as outras pessoas que nós aqui do grupo decidimos colocar. A Yara já fez, inclusive, uma audiência pública, ela está, assim, sabe exatamente como que tem que ser feito, então ela pode nos orientar melhor, inclusive, em relação a isso também. Quantas pessoas que podem ser colocadas, né, Yara? Máximo. E, enfim, aí é isso. E a gente também já providenciar esse projeto de lei da questão do cover artístico, né, já que já foi uma solicitação suas aqui, e a gente pode fazer sim, e a gente vai fazer. Aí, no mais, é isso que eu gostaria de falar. Maravilha, Céci. Muito obrigado pela fala. Tainá, eu queria só fazer uma inversão. Você pediu a inscrição e logo em seguida a Fabiana e a Ana Maria. Eu queria passar primeiro para a Fabiana, né? E aí você tem uma proposta mais de encaminhamento, parece, né? Então, eu queria passar para a Fabiana primeiro, depois a Ana, e aí você fecha, beleza? Então, vamos lá. Fabiana. Nós não estamos te ouvindo, viu, Fabiana? Seu áudio está até liberado, mas a gente não te ouve. Não. Você está pelo celular? Às vezes é o volume celular. Não. Fabiana, nós não estamos escutando seu vozeirão. Uma voz dessa a gente não ouvir é sacanagem, viu? Vamos passar aqui para a Ana enquanto você organiza aí? Pode ser, Fabiana? Qualquer então, coisa, Fá, tenta sair e entrar de novo na reunião também rapidinho. Isso, boa. Pode ir, Ana. Bom dia.
Ô, Ana, eu não estou vendo seu rosto, mas seu áudio está fechado. Nós não estamos te ouvindo. Ana, o seu áudio continua desligado, a gente não te escuta. So, 11:30. O seu áudio continua fechado, viu, Ana? Volta para Fabiana aí, vamos ver se agora vai Isso. funcionar o dela. Vamos lá, Fabiana. Bora lá. Oi? Agora sim, maravilha. Bacana. Então, bom dia a todos. Que bom que a gente está reunido aí. Então, só complementando, realmente as pautas são muito abrangentes, né? E aproveitando que já existe uma audiência pública marcada e que ela foi pedida pelos representantes dos bares, e a gente tem muitas pautas que precisam estar linkadas com eles mesmos, né? Tanto o retorno imediato né, que a gente precisa que seja imediato, porque já está há tanto tempo parado, né, ao trabalho dos músicos, quanto à pauta do cover artístico, quanto isso tem todas as pautas referentes ao trabalho específico nos bares. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso separadamente, porque se for para falar em política pública, que a gente vai buscar CISMIC lá atrás e falar de uma construção de uma política pública lá na frente e for linkar isso junto com os bares, eu acho que vai se perder um pouco, e a gente precisa aproveitar que a gente está falando especificamente desse assunto e marcar. Eu acho que não haverá problema em marcar as duas audiências públicas. Oi. Agora nós ouvimos, Ana, mas só um minutinho, deixa só a Fabiana finalizar a fala dela. Né, audiências públicas separadas, porque são pautas que, apesar de estarem dentro do mesmo segmento, que é o segmento artístico, né, cultural, eu acho que são mais urgentes, e aproveitar que já está proposto, e a gente caminhar dentro desse guarda-chuva aí dos empresários, né? Acho que é isso. Só isso mesmo. Valeu, Fabiana. Obrigado. Parece que a Cési tem uma questão de ordem para fazer. É isso mesmo, Cési? Eu entendi mal. Senão, deixa eu já só vou finalizar uma coisinha aqui, me perdoa. Pois não, pode ir. Que a gente possa nos mobilizar, sabe? Existe um grupo de trabalho da Lei Aldir Blanc, em que estão muitos artistas, mas tem muita gente que não está lá dentro e que fica de fora, e a gente precisa se mobilizar, né? A Céci, a Ivana comentou, né, de estranhar, porque em determinado reunião tinha um músico assim assado, um artista assim. Então a gente precisa, nós precisamos nos mobilizar, né, enquanto classe musical, e isso só depende de nós mesmos, né? Então eu estou bem contente de estarmos em maior quantidade aqui. Acho que na outra reunião que nós fizemos não havia mais músicos, né? Tinha eu, tinha Maria, tinha só, né? Então, assim, nossa, é muito música. A gente precisa trazer esse pessoal, e precisamos sensibilizar. Acho que eles não precisam necessariamente falar, mas precisam saber, estar junto, né? Ouvir, para que as pautas sejam convergidas numa fala só, né? Acho que é isso. Beleza, Fabiana. Agora, Ana, pode ir. Agora canta pra gente aí, Fá. Ô, Ana, nós não estamos te ouvindo. Seu áudio está fechado. Continua fechado, viu, Ana?
Inclusive, viu, eu gostaria de dizer que eu vou casar logo, logo, viu, Fabiana? Olha! Na verdade, o casamento já era para ter acontecido ano passado, e por conta da questão do Covid, a gente prorrogou por um ano, porque a gente gostaria de casar na data nossa de aniversário de namoro. E aí agora passou um ano e estamos na mesma. E aí, já tem casado, é bem... Já devem estar casados e não sabem. Isso é um... Desse ano não passa, não. Isso é um convite coletivo, Céci? Infelizmente não pode aglomerar. Abre uma live desse evento aí que a gente quer ver. Vai ser só no civil, por enquanto, pra gente não prorrogar mais ainda esse desejo nosso de concretizar, né, esse desejo. Mas mais pra frente a gente vai fazer um batedorzão aí. Que coisa boa! Eu já estou entendendo como isso um convite para as pessoas que estão aqui, viu, Cécio? Mas já estão fazendo, só estão justificando que vai ser mais pra frente, infelizmente. Beleza. Parece que... Oi, Você gente. viu ali, né? A Ana Maria mandou que o Daniel Dias vai entrar para fazer uma fala aqui, mas nesse meio tempo, né, eu tinha pedido a inscrição, vejo de duas formas, né? Vejo também que, ao mesmo tempo, somar os dois temas na audiência pública pode tanto perder o foco e isso ser utilizado como estratégia do próprio poder público para continuar sem fazer nada. Eles pediram um monte de coisa, a gente fez isso aqui e pronto. Então, acho que a gente corre esse risco, mas eu acho que a gente tem demandas de urgência que estão abarcadas nesse contexto pandemia que vale a pena ser tratado junto. Né? Por exemplo, Aldir Blanc é uma lei federal contexto pandemia, que de uma forma ou de outra chegou nos músicos, e sim, por exemplo, essa questão da prestação de contas, do diagnóstico, eu acho um momento válido, até para a gente entender, mas só 10% dos músicos, por que, secretaria? Vocês não capacitaram, não divulgaram? Não fizeram nada disso. Estou quase querendo a CPI da cultura, viu, Kirimons? Claro, porque o trem tá difícil. Mas eu acho que a gente tem que estar junto nesse momento, e assim, posso... até se for necessário nessa audiência pública fazer alguma fala referente ao Aldir Blanc, a todo esse trabalho que a gente desenvolveu, mas eu acredito que fora essa associação dos músicos dos bares, né, a gente conseguir uma representação dessa articulação dos nossos músicos aqui juntos para também falarem suas percepções. Eu acho que essa audiência a gente tem que estar junto, mas eu acho que o foco é sim tratar dessa pauta urgente dos músicos e de esclarecimento da Aldir Blanc. Agora, eu acredito também que a pauta passar a limpo a cultura em forma geral, ela merece uma atenção, um foco único, né? Porque é uma pauta profunda, são diversos temas. Então, se fosse possível a gente se planejar para que no próximo mês, daqui a um mês ou menos, se possível, né, a gente conseguisse uma audiência pública desse ponto, eu acho que seria válido acontecer as duas, mas aí vocês que têm que falar a possibilidade ou não, gente, para garantir, vamos somar forças nessa agora, ou não, é possível, é viável fazer duas audiências públicas, a gente precisa da orientação de vocês nesse caso, mas se for agora, estamos articulados e estaremos em peso com os nossos dados, referências, estudos na ponta da língua para poder embasar a nossa defesa pela política pública cultural. Mas se for em outro momento, eu acho mais importante. Mas a gente teria também, nessa primeira audiência, como participar. Eu queria fazer a leitura do ofício que a gente vai protocolar para o prefeito e para o Ministério Público, e gostaria também que a Comissão de Cultura fizesse também a entrega desse ofício, né, reforçando esse pedido, que vai de encontro a essas solicitações. Aí agora eu redijo esse ofício, separando o que era a pauta de Aldir Blanc para ser tratado nessa primeira audiência
e um outro ofício específico para a próxima audiência e vou pedir para o meu orientador aqui de assuntos públicos, Pedro Bittencourt, me orientar depois como a gente faz isso, mas eu gostaria que a Comissão de Cultura, pudesse embasar, reforçar esse ofício também protocolando para o prefeito. Ok, Tainá. Vamos escutar, então. Estou entendendo que a inscrição da Ana Maria, né, estava muito em função da fala do nosso vereador Daniel Dias. Como ele entrou, já passar, então, a fala para ele. Pode ser, Ana? Eu não estou te vendo. Está aparecendo só seu cabelo aqui na imagem, mas... Vamos lá, vereador. Bem-vindo. Beleza, pessoal. Eu estou aqui na cidade de São Romão, participando de um seminário da Avans, da qual eu sou presidente dos vereadores, né, da Associação das Câmaras de Vereadores da Área Mineira da Sudene. Então, vou permanecer de máscara, estou aqui no sindicato, necessário, né, e me conectei aqui rapidamente, porque logo eu tenho minha fala daqui a pouco ali. Primeiro, cumprimentar a todos, aí, em nome da Tainá, Pedro, né, da SESI, vereador Iara também presente. A Ana Maria tem feito aí a relatoria para mim de todas as reuniões das quais eu não posso participar, né? Estive presencialmente aí com a Tainá no dia 5 de maio na Câmara de Montes Claros, onde nós discutimos alguns temas. Tivemos também mais 2 reuniões, né, da comissão após isso, uma da qual participou eu, a vereadora Cécia, e depois eu, a vereadora Cécia, a vereadora Iara. E tivemos também outra reunião com alguns integrantes, né, dos músicos e de bares e também de eventos da cidade de Montes Claros, se eu não me engano, na data de terça-feira passada. A Ana Maria me repassou aqui um áudio curto, basicamente os principais pontos foram decididos, né, e aqui ou discutidos aqui na reunião. Eu quero colocar mais uma vez uma data à disposição. Fizemos o contato agora com o procurador Otávio, né, através da Ana Maria, e a informação dele é de que, como o decreto vence no domingo, provavelmente haverá a edição de um novo decreto. A expectativa nossa em relação específica à questão dos músicos, a possibilidade de apresentação, que seja flexibilizada. Mas, como a gente sabe também, nós somos Poder Legislativo, né, estamos aqui 3 vereadores, né, a gente não pode dizer o que vai sair do decreto certinho, né? Como é que vai ser essa flexibilização, porque é um ato discricionário do prefeito. Às vezes eu falo com vocês aqui, vai ser dessa forma e sai de outra forma. Então a gente fica de mentiroso, a gente não tem essa condição de falar certo. Mas a pressão foi muito grande, está sendo. E a gente também, em relação específica aos músicos, a gente entendeu que, como houve flexibilização em vários outros serviços e também comércio e tudo, a manutenção da proibição para os músicos foi um pouco assim justificativa, um pouco não, um tanto justificativa pelo fato de a gente não entender, né? Porque, por exemplo, pode futebol, mas não pode cantar num palco separado. Então, esses são os argumentos, que eu não vou entrar nos argumentos, até porque nós teríamos aqui vários argumentos favoráveis à flexibilização para permitir que os músicos trabalhem. Inclusive, Dan, deixa eu... Quanto aos outros temas discutidos aí... A gente até comentou, só me desculpa aqui, só um minutinho. A gente até comentou nessa reunião da terça-feira que também nos surpreendeu esse novo decreto não ter abrangido essa questão, porque nós estávamos bem confiantes, né? Porém, o que acontece? Na reunião ordinária, eu acredito que a nossa fala, inclusive depois do ofício que protocolamos na segunda-feira para o secretário da Cultura, a gente deu bastante foco nisso e os outros vereadores clamaram por esse retorno também. Então, nessa semana, eu acho que foi a semana em que todos os vereadores mais se mostraram preocupados com essa situação e pedindo retorno urgente. Então, acredito que vai dar tudo certo sim para a próxima, né? Assim esperamos, né, Dan? Isso. Aí eu vou só finalizar, Cécia. Eu tenho certeza que vocês estão conduzindo bem a reunião, né? Aí, e eu até pedi para a Ana Maria transmitir para vocês, porque essa reunião aqui em São Paulo já estava agendada,
Eu saio daqui às 14, que eu tenho que estar em Montes Claros hoje às 19, para a nossa audiência da enfermagem também, que é hoje à noite. Então, essa correria que a vida nos impõe. Colocar mais uma vez, Tainá, Pedro, representantes da articulação dos trabalhadores da cultura, e tanto eu quanto a comissão, né, aí na pessoa da presidente, e da vice-presidente também, estamos à disposição para continuar esse diálogo. Eu também defendo que esse diálogo seja permanente, né, porque assim, nós, vereadores, eu tenho o segundo mandato, as meninas estão começando agora, a gente tem assim, a experiência de quê? Quando o carro dói e aperta 11:45. naquele momento, geralmente a gente sempre se mexer, tirar o sapato, procurar aquela coisa toda. Eu sei que vocês não são assim, né, mas se organizaram muito em função da Aldir Blanc. Mas que a gente mantenha essa articulação, né, de reuniões permanentes, assim como a gente faz em outras comissões, sempre tem reuniões permanentes. Acato também a sugestão de Sérgio de dizer que nós precisamos da reunião da comissão com vocês. Já estamos fazendo essa aqui, né? Protocolizamos agora diversas cobranças aí através de ofícios da comissão. Eu acho que nessa legislatura a comissão será muito mais ativa, né, e atuante do que foi em outra legislatura. Então, eu quero mais uma vez dizer que pode contar comigo, né? Sempre que pode. Eu até brinquei com o Tainá outro dia, assim, quando for para o WhatsApp, sempre peço a confirmação, porque a gente tem 70, 80, 90 grupos de WhatsApp, muitas mensagens, às vezes mandou uma coisa, né? A gente não comunicou, não conseguiu ver, e acaba ficando assim, parecendo que a gente não deu atenção. Eu mandei um zap para o Daniel, mas ele não falou nada. Às vezes eu não tive condição de ver, ou se eu vi, não vi direito, aí para manter essa comunicação, tá? As outras coisas foi sobre o projeto de lei, né, de que eu apresentei. Ele apresentou, de acordo com a assessoria técnica, algumas questões que são inconstitucionais. Eu não quis levar ele para o plenário, porque certamente, se ele for com essa questão do plenário, ele vai ser derrotado, né, e principalmente quando a gente mexe com a questão de prefeito. O prefeito tem ampla maioria na Câmara, né, se o projeto for para lá como parecer, eles não vão pautar. E aí eu tive a ideia, né, de pegar a lei e trabalhar em nosso favor. O meu projeto de lei, eu vou não retirá-lo, substituí-lo em uma próxima reunião. Já conversei com diversos advogados, no sentido de não encarar a ilegalidade, para que a gente possa mudar a redação de alguns artigos da lei já existente para colocar uma data específica para que o prefeito possa publicar os valores referentes à arrecadação do ano anterior. Por quê? A partir do momento que a gente tiver isso definido em lei, ficará mais fácil da gente fazer a fiscalização, uma vez que, isso mesmo, Ana, vista iniciativa, uma vez que a gente não tem, hoje, na legislação, uma data específica para o prefeito publicar os valores do ano anterior arrecadados com o IPTU. Para que vocês conseguirem fazer isso, vai ser um grande avanço. O que eu peço de vocês, da articulação, dos músicos aqui presentes, é que, ao apresentar, a gente possa fazer gestões aos demais vereadores, ao público e à sociedade em geral, chamar a TV, chamar pressão popular para que essa lei possa passar na Câmara e a gente tenha aí a garantia, né, legal de que essa lei ela seja votada e executada, porque lei por lei nós já temos uma, né, e ela não foi cumprida durante mais de 10 anos, aí, desses 13 anos que ela foi votada, tá bom? Essa é a minha participação. Eu até peço desculpa por ser assim tão intrometido, entrar na reunião, falar e já pedir licença para sair. Eu tenho certeza que eu vou estar bem representado aí por Ana Maria, ela vai anotar, escutar aí tudo e me passa fielmente, né, o que foi discutido na reunião, tá bom? Obrigado, Cecília, obrigado, Yara, obrigado, Tainá, por ter permitido que eu já entrasse falando e já saísse logo em seguida também. Obrigada, Dan, tamo junto. Beleza, nós que agradecemos, viu, vereador, e assim, a gente fica muito feliz, né, assim, que a gente tem esse canal de diálogo, né, essa interlocução com a Câmara Municipal, né, eu acho que é isso, né, vocês estão lá nos representando e é papel, como inclusive colocou bem a vereadora Yara Pimentel, né, de fiscalizar o gestor municipal, né, assim, e é isso que a gente quer e que espera dos nossos representantes. Gente, eu não peguei nenhuma outra inscrição aqui pelo chat, né?
a Tainá estava colocando alguns encaminhamentos referente à nossa conversa, né, mais em relação ao ofício que nós pretendemos protocolar, né? Então, nesse sentido, eu vou repassar novamente a palavra à Tainá, para ela fazer a leitura desse ofício, né? E eu só vi aqui, só um parêntese, que a nossa vereadora Cécia, ela colocou uma reunião, uma possibilidade de reunião da Comissão de Cultura com a Tainá. Quando você coloca a Tainá, Cécia, eu estou entendendo, né, que é com essa articulação de fazedores de cultura e de músicos aqui da cidade. É isso mesmo, não é? Sim, exato. Eu falei com Tainá, mas está aberto para todos, entendeu? Que queiram. Lembrando que a gente tem um limite de pessoas para respeitar, né? Essa reunião, eu acredito que deva ocorrer de forma presencial. Eu acredito que será bem mais proveitosa, mas quem quiser se fazer presente já está convidado, mas como você mesmo falou que acredita que a Tainá está para representar toda a classe, né? Se ela puder já ir representando todos vocês e depois repassar as informações, tá a critérios seus, entendeu? Eu só acho que, por exemplo, na primeira reunião mesmo que teve, eu não pude ir. Então, assim, eu sinto essa necessidade, estou conhecendo a Tainá agora, inclusive, já estou gostando muito dela, e eu acho que tem que ir para esse rumo aí mesmo, e aí eu acredito que a gente precisa, sim, de fazer uma reunião presencial. Maravilha. Então, vamos lá, Tainá. A outra reunião que eu participei, que foi solicitada também pela Associação dos Músicos e a Associação dos Bares, vereadora Céci, foi presencial, mas teve a possibilidade de uma parte acompanhar virtual. Aí, se a gente pudesse ver nesse sentido também. Não, né? Podemos, perfeitamente. Aí é legal, porque quem não está podendo sair ainda, ou que quiser participar e não tendo vaga, pode estar presente também. Então, o ofício que vai ser protocolado hoje, que a gente solicita, então, da comissão também para reforçar, vai de encontro a esse ofício que vocês já protocolaram também, né, mas visando, né, essa pressão e ampliar nossas estratégias aí para garantir essa conquista. Ele pede, se foca em 4 pontos, sendo o primeiro, né, a gente solicita informações acerca da Lei Municipal de Cultura, que é a Lei 3830 de 2007, que é regulamentada por esse decreto, que eu até mandei no chat, o decreto 2462 de 2008, né, e em caráter de urgência, né, a ativação e execução dessa lei. A gente solicita também a revisão desse artigo 12, que é o artigo que define a composição do conselho, que destina 70% das cadeiras para entes públicos, não garante essa representatividade, né, e um equilíbrio desse conselho, bem como a reativação, né, e eleição desse conselho. No tocante à Lei Aldir Blanc, que aí minha sugestão é a gente conseguir tratar nessa primeira audiência pública, então, a gente gostaria de saber qual que é a situação dos mais de 440 mil reais que sobraram, porque se esse recurso estiver empenhado, a gente tem autorização legal de já estar utilizando esse recurso. Apenas se ele não tiver sido empenhado, que a gente está amarrado com a tramitação na Câmara da PL 795, mas se foi empenhado e essa resposta a gente também ainda não teve, foi solicitado e não teve da Secretaria, esse recurso podia estar sendo utilizado para auxiliar os músicos e tantas outras trabalhadores da classe artístico-cultural. Também, né, no tocante ao Aldir Blanc, a gente gostaria de dar resposta ao ofício 02 de 2021, que eu vou encaminhar anexo para vocês, que é onde a gente pede essas informações de prestação de contas, de diagnóstico, para quem foi, para onde foi o dinheiro, entender quem acessa a política pública e como a gente consegue para indicar formas de como ampliar esse acesso às políticas públicas de cultura. E um outro ponto muito importante é garantir a simplificação, a transparência e a orientação para o processo de prestação de contas.
tá, vereadores? Uma coisa que está acontecendo é porque esse dinheiro caiu na conta das pessoas, com um atraso de quase 2 semanas depois desse dinheiro na conta, foi publicado um manual de execução e orientando a execução e a prestação de contas. Então, se você pesar, as pessoas ficaram o ano de 2020 praticamente todo sem trabalhar. Em 28 de dezembro, mais ou menos, cai um dinheiro na sua conta, você vai pagar suas contas, você está desesperado. 3 semanas depois, publica um manual falando que o jeito que você gastou o dinheiro estava tudo errado. Então, já aconteceu a prestação de contas dos espaços culturais, não sei como está a avaliação, a aprovação, imagino que vários vão ter problemas, a gente precisa auxiliar essas pessoas, bem como a prestação de contas do chamamento 016, que ainda não tem até o final do ano para acontecer. Então, a gente solicita, já pedimos para a secretaria uma reunião aberta, virtual, onde todo mundo pudesse colocar suas dúvidas juntos, que eles registrassem todas as dúvidas, publicassem depois, de forma a orientar essas dúvidas recorrentes que venham a surgir, isso está publicado. Bem como simplificar, que a prestação de contas envolve desde planilha de conciliação bancária a nota fiscal com carimbo de recebido. Quem emite uma nota fiscal eletrônica para um serviço virtual, que não quis encontrar com ninguém na pandemia, agora tem que pegar a nota e encontrar pessoalmente com a pessoa para pegar um carimbo que está sendo exigido. Então, a gente tem medo que essas pessoas sejam depois responsabilizadas judicialmente, que elas tenham que devolver esse recurso. Então, para a gente, também encaro a demanda dos músicos nisso. Os músicos estão sem trabalhar, pegaram o dinheiro da Aldir Blanc e daqui a pouco vão ser processados e ter que devolver esse dinheiro por causa da burocracia. Então, esse ponto Aldir Blanc eu entendo que entra nessa primeira audiência pública. São essas as 3 principais nortes que a gente está querendo: simplificar e assessoria para prestação de contas, saber como que está esse valor restante e esse diagnóstico do que foi, para onde foi, como foi usado esse dinheiro. E aí, o último ponto para fechar, que eu acho que junto com os 2 primeiros eles vão para essa segunda audiência pública, é solicitar as informações sobre os repasses de ICMS do patrimônio cultural, entender por que a nossa pontuação é tão baixa e por que a gente não recolhe ICMS do turismo. São duas ferramentas do governo que poderiam estar incrementando muito a receita do município, que poderia estar investindo mais ainda esse dinheiro em cultura, que poderia estar pontuando mais ainda e recebendo mais ainda. Então, é um ciclo de ganha-ganha se a gente estivesse trabalhando com essas políticas de ICMS. Então, esses são os 4 pontos do nosso ofício. Vejo 3 como essa audiência exclusiva do Passear Limpo a Cultura e um ponto Aldir Blanc que poderia ser tratado nesse primeiro momento. É isso. Maravilha, Tainá. Bem, gente, acredito que nós já estamos caminhando mais para os finalmente, né, da nossa conversa, né? Só queria saber, né, das vereadoras Ceci e Yara, se é possível, principalmente a Ceci, endossar, né, esse ofício que nós iremos protocolar hoje, né, tanto na prefeitura como no Ministério Público, como a Tainá colocou. E se alguém tem mais alguma contribuição, quer fazer o uso da fala também, pode ficar à vontade, que eu acho que a gente já está encaminhando para os finalmente mesmo. Eu pode contar comigo e eu acredito que com toda a comissão, né? Eu acho que isso já ficou bem claro para endossar esses documentos. E eu só queria esclarecer uma questão aqui. Na segunda-feira, então, teremos, né, o novo decreto, que com muita esperança de que os músicos sejam contemplados, correto? Hoje já é quinta-feira. Eu estava até pretendendo verificar a possibilidade de marcar reunião com você, Tainá, amanhã. E aí eu gostaria de saber o seguinte, a opinião de cada um de vocês. Conforme eu falei com vocês, hoje eu já vou encaminhar a lista, né? Tainá vai ficar responsável para ver quem dessas pessoas quer participar da mesa, correto? E aí a gente precisa de
de também informar qual vai ser o assunto. Vocês acham que eu devo procurar ou a gente espera a segunda para poder marcar essa audiência então, Tainá? Qual que é a sua sugestão? Pedro, me ajuda aí a responder essa pergunta, Pedro. Porque a princípio seria para a gente ver essa questão da volta, né? Se na segunda-feira voltar, já não vai se fazer necessário. Então, eu acredito que vamos fazer assim, no meu ponto de vista. Vamos esperar de qualquer forma até segunda. A gente pode fazer a reunião amanhã, até para você passar todas essas informações que a gente precisa para a gente dar uma estudada melhor. A gente pode usar o nosso final de semana para isso também. E aí, na segunda-feira, dependendo do que sair, a gente já entra com os temas da audiência pública, entendeu? Com o pedido. Eu acredito que seja mais pertinente a gente fazer dessa maneira. Ok, Fabiana já se colocou que concorda com o encaminhamento, acho que não tem nenhuma divergência em relação a isso, né? Podemos caminhar dessa forma mesmo, viu, César? Sim. Eu vou pedir para o Pedro passar meu contato também, e para você, César, eu estou disponível, eu consigo me organizar, estou uma autônoma, semi-autônoma, semi-desempregada, então dá para organizar os horários de forma mais tranquila, tá? O ABR pediu aqui a fala, gente. Pode ficar à vontade, Pedro, ABR. me inscreva, por favor. Logo em seguida, nossa vereadora Yara Pimentel. Seu áudio está fechado, ABR? Isso, agora sim, pode falar. Nós não estamos te ouvindo, viu, ABR? Nós não estamos te ouvindo, tá, sei lá, tá com ruído, mas nós não ouvimos sua voz. Nem ouvindo, nem vendo. Justamente, você poderia sair e voltar novamente? Agora nós tivemos. Faz um teste de voz. Não. Tá cortando. Sai e entra novamente. A gente aguarda você. Pedro, ele deixou uma mensagem aqui no chat. Isso, né? E isso que eu coloquei, já ia falar agora, né? Que ele coloca, né? Gostaria de falar um pouco sobre os projetos da minha área de cultura, que é a capoeira, mas vou primeiro adicionar os demais professores e mestres da capoeiragem Montes Clarence para uma conversa direcionada. Então, ao que parece, né? Eu dei uma lida, passei o olho rápido, acho que ele nem se inscreveu, mas era importante ele falar, né? Ele retornou. Aí faz o teste agora, Berrê. Libera seu áudio aí. Alô? Tudo bem? Estão ouvindo agora? Estamos ouvindo, não tá tão nítido, mas dá para escutar. Também estava ouvindo de vocês aí, não está tão nítido, mas a gente vai reduzindo o que está acontecendo na conversa. Né? Está dando para ouvir mais ou menos? Não está 100% nítido, mas está saindo. Desculpa, vai melhorando. Né? Então, exatamente. Olha só, gente, parabéns, eu gostaria de parabenizar todos vocês aí, os vereadores, vereadoras, né? Os organizadores, fazedores de cultura, os meus parceiros e parceiras, né? Como acho que vocês já devem me conhecer, eu sou representante da parte da cultura da capoeira. Tá? Eu estou vendo que a conversa ficou mais voltada sobre os bares e músicos, né? Completam também toda essa nossa parte cultural, né?
eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto da capoeira, que eu acho que é muito fundamental também, né, a divulgação da cultura do nosso país e exteriormente, fora do nosso país, né, onde a capoeira ganha bastante. Gostaria de convocar, né, de colegas fazedores de cultura da capoeira, a gente entrar com um projeto de desenvolvimento da capoeira nas praças, levar a capoeira para as praças, impedindo que a capoeira ganhe, conquiste ou ganhe esse espaço específico. Não é que a praça está lá e chega e está. Nós já temos isso na Suíça, já temos isso na Inglaterra, já temos projetos de desenvolvimento, né? Na França principalmente, tem um espaço específico para ser desenvolvida a cultura brasileira lá na Europa, né? Nas praças públicas. Por que não aqui no nosso país, por que não aqui na nossa cidade? E primeiro, né, eu vou procurar convocar os demais colegas para a gente, em bate-papo interno entre a gente, apresentar esse projeto para vocês. Tá? E acho que juntos conseguiremos mais vezes conseguir melhor, um espaço melhor, conseguir contemplar esse projeto, ou apresentar, primeiro apresentar esse projeto mais eficaz. Beleza? Mas é isso. Muito agradecimento. E vamos continuar na luta. Parabéns aí a todos. Maravilha, Berrê. Deu para pegar sim. Eu peguei aqui, né, a proposta de encaminhamento sua, a proposta de um projeto, né, da capoeira nas praças públicas e que você iria organizar, articular, mobilizar os outros mestres para, né, pelo que eu entendi, fazer parte desse coletivo e apresentar esse projeto da capoeira nas praças. É isso mesmo? Vários representantes, várias pessoas que saíram, né, de uma cidade para fora do país e viraram até mundo. E fazer esse intermédio da capoeira com outras artes, né? Envolvidas. A capoeira ela tem esse potencial, né? De abranger várias culturas dentro do âmbito da capoeira. A capoeira é um capoeirista, ele é um representante cultural, ele é um diretor, né? Um esportista ao mesmo tempo. E muitas pessoas lá fora saíram daqui, que tem mais ou menos e atravessaram a formação, e moram lá fora e não voltam mais. E a cultura no planeta não sabe mesmo. E nós normalmente eu sinto muito essa necessidade de trabalhar esse projeto com os demais colegas que atuam aqui nessa área da capoeira, para que a gente possa abraçar mais os nossos representantes que moram lá fora e para o nosso nome, que leva a nossa cultura e nos expande, né? Expande cada vez mais a nossa região. Para mim o áudio ficou bem ruim agora, viu? Deu uma cortadinha, mas ó, Berrê, você sabe que eu sou filha da capoeira, né? E que quando eu falo de cultura, a capoeira tá junto, querendo ou não. É uma manifestação que eu guardo com carinho, como um norte, um mestre, assim, de comportamento, de vida, norte. Então, com certeza a gente não esquece. E é isso, Montes Claros tem uma importância muito grande. Minas está passando pelo processo agora de reconhecimento estadual, VIEFA, né? Ou
não tenho certeza, da capoeira, ou se é federal, não lembro. Não, federal já foi, está no estadual, e Montes Claros está com peso importante nesse momento de reconhecimento da capoeira, né? Então, realmente é uma manifestação que a gente não pode esquecer ou reduzir sua importância. Camaradas, então acredito que seja isso a nossa conversa hoje, né? Então, como encaminhamento, nós vamos disponibilizar, viu, a professora Yara, a protetora Cési, os ofícios para vocês também nos ajudar a endossar, né? Fortalecer essa solicitação, tanto ao poder público quanto ao Ministério Público, né? Assim que a gente encerrar aqui, a gente disponibiliza para vocês os ofícios, e hoje nós estaremos, como se diz, né, já protocolando esses ofícios também. Saiu, enquanto encaminhamento também, a proposta de uma conversa com amanhã, né, da comissão, colocar com articulação, mas representada pela a Tainá, né? Tainá só não colocou se ela teria disponibilidade ou não. Tem disponibilidade, né, Tainá? Então, está acordada essa conversa. Vocês querem tirar já um horário aqui, ou a gente troca ideia pelo Zap? O que vocês acham melhor? Vamos definir um horário? Se tiver uma sugestão de horário... Não me deram a palavra. Desculpe, Eu tinha me Yara, inscrito desculpa. e vocês não me deram a palavra. Desculpa. Tudo bem, mas é só batido, fechando mas fica aqui. à vontade. Bem, querido, não, é muita coisa. Ó, a gente vê se César e Tainá avaliam se é bom fazer essa reunião amanhã. Só para endossar uma coisa que César falou, porque, por exemplo, se faz a pauta hoje e ela protocola esse requerimento da audiência, quando for na terça, se os músicos tiverem votado, aí o requerimento dela não passa na mesa, entendeu? Porque já tem uma coisa que já aconteceu, então não passa. Então, é importante deixar segunda-feira. Agora, a reunião, eu estou à disposição aí amanhã, uma coisa no Grapa que eu vou lá, até convidar vocês, o Grapa vai fazer um almoço lá, levantar fundos, quem puder ir, é importante. Eu acho que o interessante dessa nossa reunião é que, com a tentativa de fala de Aberrê aí também, né, que eu também não consegui entender o que ele queria, mas não consegui acompanhar direito, que essa cultura mesmo é diversa e que a gente precisa fortalecer esse coletivo, porque aí a gente começa pautas específicas, porque é muito amplo, são muitas demandas e muito assunto também. Nossa função como legislativo realmente é fortalecer, né, esse coletivo, é dar voz para vocês que são trabalhadores e trabalhadoras na cultura. Eu venho assim, muito para aprender, né? César tem uma experiência, Daniel tem experiência maravilhosa com vocês, então eu estou à disposição para aprender, e a gente tem coragem para fazer os enfrentamentos necessários. Eu quero estar junto com vocês, assinando e usando todos esses documentos que vocês vão encaminhar, porque eu acredito que essa é a nossa função, tá? E que isso vai fortalecer. E, no mais, eu estou à disposição, César, combinando com vocês aí, Tainá, e falar com César que eu já tinha passado, viu, Tainá? Seu contato e o de Pedro para a César. Não sei se ela está lembrada, mas passei para os dois e passei para a Tainá um pouco do que a gente tinha conversado numa reunião anterior, acho que 1 ou 2 reuniões que nós participamos, e que ela estava em outras atividades no momento. Então, um abraço para vocês, muito obrigada. Valeu, Yara. Então é isso, né, pessoal? Agradecer novamente, viu, a presença de todos e todas. Eu acho que foi muito boa aqui nossa conversa hoje, muito encaminhativa, né? Assim, mostra a necessidade, né, de uma ação cultural planejada na cidade, né? Assim, infelizmente, nossos gestores públicos, eu até comentei com a Tainá, que eles veem a cultura como um gasto, sabe? Assim, não vê como um investimento na cidade, um investimento nas pessoas,
né? E a gente tem esse olhar para a cultura como, de fato, um investimento, né? Assim, nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas e, principalmente, na cultura da cidade, né? Assim, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, viu, gente? E nos colocamos, né, Tainá, à disposição para outras conversas, para puxar ali no Zap, né, uma conversa rápida. Desculpa, deixa eu só ver aqui ler aqui que a Cécia falou aqui, quer ver a causa animal também, Pedro. Isso aí, Cécia. Gente, é isso. Muito obrigado. Estamos à disposição, viu? Valeu, um bom dia para todos e todas. Valeu. Obrigada, gente. Bom almoço para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada, Tainá. Faremos contato para marcar a reunião amanhã. Por mais que eu tenha solicitado uma reunião com os integrantes da comissão, não necessariamente será pela comissão, né? A gente acredita que o objetivo nosso é reunir e verificar o que a gente pode fazer, já programar algumas questões a respeito da audiência pública. Porém, para poder para endossar esse documento seu, eu preciso passar realmente via comissão, né? Então, eu tenho que solicitar a Macreide, a advogada das comissões. Então, quanto antes você puder nos passar também, melhor, tá? Porque, se não me engano, hoje ela fica lá até às 16 horas. Eu acho que eu consigo passar agora mesmo. Ele já está pronto. Vou só ver com o Pedro se a gente muda alguma coisa, mas já encaminho nesse momento e encaminho para o pessoal também. Cécia e Tainá, quando você entra com requerimento, Cécia, e apresentar as pessoas que vão participar qualificadas. Então, com endereço, com telefone, Sim. Tudo que tiver, viu? Tainá. Eu vou passar essa informação para a Tainá e ela vai fazer a seleção dessas pessoas que têm interesse em participar e colaborar. Beleza, pessoal. Acho que é isso, então. Daqui a pouquinho a gente já disponibiliza os ofícios para as vereadoras, né? Só vamos dar uma formatadinha melhor para ver se é isso mesmo. Mas a gente, em relação à audiência pública, só para deixar claro para todo mundo, a gente vai aguardar essa movimentação até segunda-feira. É isso que eu entendi. O ofício vem de encontro a outras questões que nós debatemos, né? Que é em relação ao SISMIC, que é em relação ao patrimônio cultural, né? A lei que a Tainá citou, e também, deixa eu só pegar aqui, em relação ao Conselho Municipal de Cultura. Pelo Conselho. Só para esclarecer que o ofício está de encontro a isso. Nós vamos aguardar até segunda-feira a questão da audiência pública. Tá bem? Sim, correto. Forte abraço, gente. Bom almoço. Gente. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.